paciente jovem, sexo masculino, 18 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro vítima de acidente automobilístico, caiu de moto, prezadinhos. Muito bem, fratura de tíbia e fíbula, mais primeiro e segundo pododátilos. Primeiro e segundo pododátilos, quem são os pododátilos? São os dedos dos pés, né, prezadinho? Pelo amor de Deus. O primeiro pododátilo qual que é? É o hálux, né? Não vai me falar dedão, é o dedão. É o hálux, primeiro pododátilo, e o segundo pododátilo. Muito bem. Esse jovem aí, fratura de tíbia, fíbula, primeiro e segundo pododátilos, ele era previamente ígido. O que é ígido? Ígido, sadio, ígido. Muito bem. Sem histórico de tabagismo, sem histórico de doenças pulmonares na família, ou seja, previamente ígido, prezadinhos. Muito bem, esse mesmo paciente, 48 horas após esse fato, ele começa com um quadro de confusão mental, petequias pelo corpo, dispneia, tosse, taquicardia, ele estava também fazendo febre e, prezadinhos, ele de repente entra em quadro de parada cardiorrespiratória. Meu Deus, o que aconteceu com esse jovem? Vamos discutir nessa aula aqui, e olha o título da aula, tipos de embolias. Tipos de embolias é que vamos falar aqui. Já já vou falar desse jovem. Primeiro ponto, para a gente falar de embolias, é a gente falar o que é um êmbolo. Então, clássico, prezadinhos, guarda aí. Todo material livre na corrente sanguínea é denominado êmbolo. Todo material, todo produto livre na corrente sanguínea é denominado êmbolo. Então, vamos falar sobre os tipos de embolias. Pensa, por exemplo, a infusão de ar na circulação, ar no acesso venoso, por exemplo, prezadinho. Aquele ar vai entrar, tá certo? Vai vir pelas veias do braço aqui, entra na veia subclávia, entra lá no coração e pá, impacta lá no pulmão. Beleza? Então essa bolha de ar que ficou livre navegando na corrente sanguínea, se tratava de quê? De um êmbolo, que foi para onde? No pulmão. Então foi uma embolia pulmonar gasosa, concorda comigo? Foi um gás, tá certo? Antes que você fique aí extremamente preocupado, quando a gente administra ali alguma solução, algum medicamento que fica aquelas microbolhas, tem um livro chama Robbins, que fala que para se desenvolver uma embolia pulmonar aérea, gasosa, se necessita pelo menos ali de 20 ml de ar, tá? Então aquela microbolinha ali que entra não vai fazer uma embolia pulmonar aérea ou gasosa, beleza? Então, muito bem, esse é um tipo de embolia, a embolia gasosa. A embolia gasosa também pode acontecer em mergulhadores, é muito famoso isso, se chama mal dos caixões, tem vários nomes. Então, nos mergulhadores, olha o que acontece, prezadinhos. O cara, quando mergulha lá em longínquas profundidades, vai aumentando a pressão. Imagina aquele mar todo, prezadinhos. A pressão que vai aumentando, ela vai diluindo o nitrogênio do sangue. Nós temos um gás no nosso sangue chamado nitrogênio. Conforme o cara vai mergulhando, a pressão vai diluir aquele nitrogênio para forma líquida. Quando esse cara sobe, tá? Quando ele sobe, ele tem que subir devagarinho, gradativamente. Porque se ele subir de uma vez, aquele nitrogênio, ele volta rapidamente para o estado gasoso e o que acontece? Forma um monte de bolhas de ar na corrente sanguínea. É que nem, porque nós temos gás no sangue, certo, prezadinho? Pensa comigo, pensa numa garrafa de Coca-Cola. Não tem gás ali? Pensa, tem gás na Coca-Cola? Tem gás, sabe que tem, mas você vê o gás? Você não abriu a garrafa, você está vendo ali, a garrafinha fechada, você vê o gás? Você não vê o gás, mas você sabe dar uma chacoalhada ali e abre para você ver. Forma um monte de bolhas de gás. Então a mesma coisa, quando o cara mergulha em longas profundidades, o nitrogênio do sangue é diluído, fica na forma líquida. Quando ele vai subir, tem que subir devagarinho. É que nem abrir a garrafa devagarinho, tem que subir gradativamente. Se subir de uma vez, o nitrogênio volta e forma um monte de bolha, prezadinhos. Parece que uma garrafa de coca que caiu no chão e se abre ali, esse cara morre de embolia gasosa, embolia aérea. Ou gasosa ou aérea, mesma coisa. Uma outra embolia importante acontece com as mulheres gestantes, as grávidas, prezadinhos. É uma embolia por líquido amniótico. Não é tão frequente assim, mas quando acontece com a mulher, chega-se a 80% de morte. Olha só que grave isso. 10% das mortalidades maternas acontece devido a embolias por líquido amniótico, prezadinhos. O líquido amniótico, na hora do parto, pode se romper lá a veia uterina, entra líquido amniótico lá na corrente sanguínea da mãe e
lascation. Entrou líquido amniótico na circulação, você já sabe, entra lá, veio cá, vai parar no pulmão, é muito sério. Então, embolia, êmbolo é todo o material livre na corrente sanguínea. Então, entrou líquido amniótico lá na corrente sanguínea da mulher, vai para o pulmão, embolia por líquido amniótico. Beleza? Muito bem. Também tem a embolia por células neoplásicas. Então você já entendeu, né, precisadinho? Entrou na corrente sanguínea, ficou livre, é êmbolo. Vai parar no pulmão, embolia pulmonar. Pode acontecer com células neoplásicas. Então você tem lá um câncer, geralmente é uma neoplasia maligna que a gente está falando, você sabe. Neoplasia tem benigna, que é um tumor, não é câncer, e neoplasia maligna, que aí sim é câncer. Então nas neoplasias malignas, aquelas células ali, elas se proliferando, entram na corrente sanguínea, e aí elas queixam, você já sabe, entrou a célula neoplásica na corrente sanguínea, vai parar no pulmão, faz uma embolia por células neoplásicas. E prezado, deixa eu te falar de uma embolia aqui, que essa nem tem nos livros, hein? Essa é recente, que nos congressos vem se discutindo, a embolia, no livro não tem nessa daqui, hein? Embolia alimentar. Nossa, o que é isso? Prezadinho, é uma baita de uma iatrogenia. Iatrogenia é uma consequência de um erro, né? Nas más línguas, é uma cagada, né? Então você tem lá, iatrogenia, embolia alimentar. Como que é isso, prezado? O indivíduo vai lá e me coloca, por exemplo, o cara está com uma nutrição enteral, recebendo uma nutrição enteral. E aí o cara vai lá e coloca a nutrição enteral no acesso venoso central. Prezado, pega lá o duplo lumen, o intracate, aquele acesso venoso central e coloca a dieta, prezadinho. Pelo amor de Deus, vai para o pulmão, não precisa nem falar, embolia alimentar. Você está pensando? Isso acontece, prezadinhos, uma baita de uma iatrogenia. Já vi palestras de médicos, patologistas, o cara fazendo necrópsia, ver aquele negócio no pulmão. O que é isso aqui? Esse negócio meio rosa aqui era alimento. Isso acontece, infelizmente, não era para acontecer, mas acontece bastante. É trágico, prezadinhos, é trágico. Muito bem, mas é uma embolia alimentar. Que mais? Calma, eu vou te falar já da embolia que matou o nosso jovem lá no começo da aula, que eu falei para você. Muito bem. Mas antes, a embolia principal de todas. Qual que é a embolia principal? É a tromboembolia pulmonar, TEP. Beleza? O TEP é tão importante que vai ficar para uma aula só de TEP. Vou fazer uma aula só de TEP aqui, porque é muito importante. A grosso modo, o TEP, primeiro a gente pensa em outra doença, que é a TVP. O cara tem lá a trombose venosa profunda, trombos que se formam lá principalmente na coxa, principalmente coxa, também na panturrilha, mas se formam principalmente na coxa, aqueles trombos. Quando o trombo se desprende, vira um êmbolo, né? Virou livre na corrente sanguínea, é êmbolo. Trombo que vira êmbolo, tromboêmbolo, tromboêmbolo. Tromboêmbolo vem lá navegando e para lá no pulmão, tá certo? Faz uma tromboembolia pulmonar. Essa é a mais importante, disparado. Por isso que a gente vai fazer, inclusive, uma aula sozinha de TVP e TEP. E também a gente tem a embolia gordurosa ou oleosa, prezados. Lipoaspiração, por exemplo, tá lá durante o procedimento cirúrgico, na lipoaspiração, um pouquinho daquela gordura entra na corrente sanguínea e faz uma embolia gordurosa. Mas a principal causa de embolia gordurosa são traumas, prezadinhos. Traumas, fraturas. Então você lembra lá que no meio dos ossos, pensa naquele osso longo, o que tem no meio do osso? No meio tem o quê? Medula. A palavra medula quer dizer meio, tá? Medula óssea, meio do osso. Medula espinal ou espinhal. Aqui, né, na coluna, medula espinhal, medula renal, medula da suprarrenal. Medula é uma palavra que requer um complemento. Medula requer nome e sobrenome. Então é medula óssea. Então na medula óssea, no meio dos ossos longos, lá na medula óssea, é uma substância o quê? Gordurosa. Medula óssea que inclusive produz o sangue, não é isso, prezadinhos? A eritropoiese. Eritropoiese quer dizer o quê? Produção do sangue. A eritropoiese se dá na medula óssea. Então a medula óssea é aquele tecido gorduroso, é gorduroso, prezadinho. O cara fraturou lá tíbia, fíbula, os pododáctilos lá que eu falei para vocês, saiu um pouquinho de gordura, aí mistura com um pouquinho de sangue, e aquela gordura, 24 até 72 horas depois, ele pode apresentar essas manifestações. Aquela gordurinha que saiu lá do osso quebrado, entrou na corrente sanguínea,
vai lá para o pulmão, começa a fazer um processo inflamatório no pulmão. Ele pode apresentar febre, mas depois ele evolui lá com rebaixamento do nível de consciência, dispneia, taquicardia, pesadinhos. Ele pode ter uma morte súbita e ele morreu por embolia pulmonar gordurosa. Certo, pesadinhos? Em suma, recapitulando para você tipos de embolias. Você tem lá embolia gasosa, mal dos caixões, principalmente mergulhador. Que mais? Embolia por líquido amniótico. 10% das mortalidades maternas acontece por embolia por líquido amniótico. Embolia por células neoplásicas. Aquele paciente oncológico, embolia por células neoplásicas. Tromboembolia pulmonar, embolia por êmbolos, a mais comum. A terceira causa de morte, prezadinhos, cardiovascular, depois de infarto e AVC, é TEP, tromboembolismo pulmonar. Por isso que a gente vai fazer uma aula só disso. Embolia alimentar, que é uma iatrogenia, e embolia gordurosa, que acontece em cirurgias, procedimentos, mas principalmente em traumas. Marcou aí, meus prezadinhos, os tipos de embolia? Obrigado pela atenção, tamo junto. Qualquer coisa me pergunta. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.